Função de segundo grau, galera. Toda função de segundo grau pode ser escrita nesse formato aqui. Isso aqui é a equação geral de todas as funções de segundo grau. Lembra que, pelo amor de Deus, você só tem duas variáveis aqui, y e x. Y sempre vai ser alguma coisa x quadrado, mais alguma coisa x, mais c. Para essa função ser de segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Isso é até óbvio, por quê? Se o a for zero, o x quadrado desaparece, e aí você tem agora uma função de primeiro grau, não mais de segundo. Beleza? Então, funções de segundo grau são funções desse tipo, com a diferente de zero. Gráficos de funções de segundo grau são sempre parábolas, tá? Parábola, para quem está muito viajando na vida, é aquela forminha que pode ser assim, pode ser assim. Todo gráfico de função de segundo grau vai ser uma parábola. Então vamos lá. Vou tentar falar para vocês agora de forma resumida tudo que pode ser perguntado para você acerca de uma função de segundo grau. Tudo que você tem que saber sobre uma função de segundo grau. Começando leve aqui, ó, interseção com eixo y. Interseção com eixo y, quando eu pergunto a interseção com eixo y, eu quero saber em que ponto que essa parábola corta o eixo y. Não sei em que ponto é, mas uma coisa eu sei, se um ponto está no eixo y, é porque o x dele é zero. Qualquer ponto que está no eixo y é um ponto que tem x igual a zero. Então, tudo que eu tenho que fazer é descobrir o que acontece com o y quando o x é zero. Muito fácil, porque se o x for zero, não importa o valor de a e não importa o valor de b. Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Então, sempre que o x for zero, o y vai ser igual àquele c. Isso vai sumir, vai sobrar só o c. Então, a interseção com o eixo y sempre está no ponto de coordenadas 0 e c. Sempre, 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 sempre. O x é 0 e o y é c. Então, esse ponto aqui, para essa equação, esse valor de y é o c. Beleza? Interseções com eixo x. Agora, pode complicar um pouco sua vida, porque nem todas as parábolas têm interseção com eixo x. E, além disso, algumas parábolas têm duas interseções com eixo x e algumas parábolas têm uma interseção com eixo x. Como? Vamos lá. Se eu fizer y igual a zero ali, o que vai acontecer? Eu vou ter uma equação de segundo grau para resolver. Que equação? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Como é que resolve isso? Bom, se for uma equação incompleta, você tem outras estratégias, mas se for uma equação completa, aliás, ainda se for completa, você pode fazer por soma e produto, tem outras estratégias, pode completar quadrados, mas aquela mais famosa e mais conhecida, Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Com esse delta sendo o quê? B ao quadrado menos 4ac. Aí agora note o seguinte, se esse delta for um número positivo, você vai encontrar dois valores diferentes para x. E, portanto, vai ter duas interseções do gráfico com o eixo x. Se esse delta for negativo, quando você tentar tirar a raiz quadrada de um número negativo, você não vai encontrar um número real. Então, não vai haver interseção da parábola com o eixo x. E se o delta for zero, você vai ter mais zero e menos zero. Você vai encontrar duas soluções iguais. Então, uma análise que a gente faz é a análise do delta. Quando o seu interesse é apenas descobrir quantas interseções o gráfico tem com o eixo x, você pode simplesmente calcular o valor de delta. E aí, quando o delta é positivo, você tem duas interseções com o eixo x. Quando o delta é exatamente zero, você tem exatamente uma interseção com o eixo x. Quando o delta é negativo, você não vai encontrar nenhuma solução aqui,
quando você estiver buscando as interseções com o eixo x, significa que não vai haver interseção com o eixo x. Beleza? Ainda completando, tem mais uma análise que você pode fazer, que é a concavidade. Aqui você não tem nem que fazer, é o que vocês gostam, não tem nem que fazer conta, é só olhar. Só olhar por quê? Porque as parábolas podem ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. E é muito fácil determinar a concavidade da parábola, basta você parar e olhar para a equação. Por quê? Porque se o A for positivo, a concavidade vai ser para cima. Para cima é feliz, contente, positivo, para cima, feliz, ó, feliz. Se o A for negativo, a concavidade vai ser para baixo, infeliz, negativo, triste, ó, triste, muito triste, beleza? Se liga agora, ó, se você já calculou teu delta, já sabe se o delta é positivo, zero ou negativo, já observou o sinal do A, sabe já se o A é negativo ou positivo, você já consegue ter a noção de que a sua parábola é uma dessas 6 aqui. Como assim? Ó, vamos lá. Se o A for negativo, a parábola é triste. Então, para baixo, para baixo, para baixo. Se o A for positivo, ela é feliz para cima. Agora, se o delta for positivo, significa que aquela parábola tem 2 interseções com o eixo x. Significa que o eixo x rasga a parábola em 2 lugares. Então, você vai ter 2 raízes, x1 e x2, certo? Mesma coisa se ela for com concavidade para cima. Se o delta é positivo, você tem 2 raízes, x1 e x2, beleza? Agora, se o delta for zero, a parábola toca no eixo x e cai fora. Bate no eixo x e vai embora. Toca a campainha e sai correndo. Então, no caso do delta zero, você tem uma parábola que encosta, tangencia o eixo x, ou por baixo, se for concavidade para baixo, ou por cima, se for concavidade para cima. E nos casos em que o delta é negativo, bom, e aqui você tem só uma raiz, né? Só um valor de x que vai resolver. Nos casos em que delta é negativo, você não tem interseções entre a parábola e o eixo. Significa que a parábola fica voando no plano em relação ao eixo x. Ela não toca, ela não tá nem aí pro eixo x, ela não vai lá onde o eixo x está. Vértice da parábola. Deixei por último porque é o mais importante, é o que mais aparece em questões de Enem, questões de todos os tipos, na verdade. Quando fala de função de segundo grau, o mais comum é perguntar alguma coisa relacionada ao vértice. O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é a pontinha da parábola, é o ponto que fica lá no meio. Ou é o ponto mais alto, ou é o ponto mais baixo. Depende da concavidade, certo? As coordenadas do vértice, o x do vértice sempre vai ser menos b sobre 2a, o y do vértice sempre vai ser menos delta sobre 4a. Se liga, pelo amor de Deus, hein? Vértice é ponto. Ponto do plano cartesiano tem 2 coordenadas, por isso que tem 2 fórmulas, porque tem uma fórmula para você encontrar o ponto x, a coordenada x, e tem uma fórmula para você calcular a coordenada y. Outra estratégia é, se você conhece o x do vértice, eu sei que o x do vértice é 2, para eu achar o y do vértice, eu posso simplesmente substituir o valor de x2 e encontrar o y correspondente, porque antes de mais nada, esse ponto é um ponto da parábola, então ele é uma solução da equação y igual a ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Informação importante, esse eixo x igual a x do vértice, ele é o eixo de simetria da parábola. Como assim? Onde eu ponho lá o x igual a x do vértice, isso é um eixo de simetria, um espelho que tem no meio da parábola. A distância desse ponto, pontos que estão na mesma altura, tem mesma distância do eixo de simetria, certo? Então, por exemplo, se o eixo de simetria, se o x do vértice está no zero, o f de menos 1 é igual ao f de 1, o f de menos 3 é igual ao f de 3, certo? Pontos que estão à mesma distância do x do vértice têm mesma imagem, têm mesmo valor de y, têm mesma altura no gráfico.
Beleza? Aí, importantíssimo, o que que é? O y do vértice, ele sempre vai representar ou um valor máximo ou um valor mínimo. Depende de quê? Depende da concavidade da parábola. Quando A é positiva, a parábola é feliz, concavidade para cima, ela cresce infinitamente para cima. Tem valor máximo essa parábola? Não, porque ela cresce infinitamente para cima. Mas ela tem valor mínimo. Ela tem um menor de todos. Esse menor de todos vai ser o y do vértice. Então o y do vértice vai ser o valor mínimo da função. Eu percebo que a galera normalmente tem dificuldade em questões de vértice, saber se a questão está querendo que eu calcule x do vértice ou y do vértice. É mole, pelo amor de Deus, o x do vértice não é máximo. O x do vértice é o valor de x que torna o y máximo. Como assim? Ah, eu tenho uma função lá onde o y é o lucro da loja e o x é o número de unidades que a loja vendeu. O número de unidades que está lá no vértice não é o máximo que a loja pode vender. Ele é o número exato que a loja tem que vender para que o lucro seja máximo. O x não é máximo. Entende? O que é máximo é o y. E esse x é especial porque ele é o x que casa com o y máximo. Ou mínimo, tá? Vale para a mesma coisa. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo e essa parábola ela cresce infinitamente para baixo. Se ela cresce infinitamente para baixo, como que ela vai ter valor mínimo? Não tem. Ela tem valor máximo. O valor máximo é o y do vértice, percebe? Mesma coisa. E o x do vértice não é máximo nem mínimo de nada. Ele é o valor que casa com o valor máximo da função. Ou ele é o valor que casa com o valor mínimo da função. Beleza? É isso.